Escute bem, porque o que vou dizer pode ser incômodo, mas é necessário. A insegurança e o medo que você carrega não vêm de fora, estão na sua mente. E se você não os enfrentar hoje, eles continuarão roubando suas oportunidades, sua paz e sua grandeza. Quantas vezes você já parou justo antes de dar um passo importante? Quantos sonhos deixou em pausa porque aquela voz interior gritava que você não era suficiente? Chega! Hoje você precisa tomar uma decisão, continuar vivendo sob a sombra do medo ou se levantar e reivindicar a vida que merece. O medo não desaparece esperando, ele desaparece quando você o enfrenta. Este é o momento de se desafiar, de se transformar e de provar a si mesmo que pode mudar seu destino. Antes de começar, quero que faça algo muito poderoso. Vá até os comentários e escreva esta frase: hoje elimino meu medo, sou estoico. Escreva com convicção, porque não é apenas um comentário, é um compromisso com você mesmo. Ao colocar em palavras, sua mente registra, transforma em uma declaração interna e começa a se reprogramar de dentro para fora. Esse pequeno ato é o primeiro passo para a sua transformação, para essa vida sem insegurança nem medo que você tanto deseja. Faça isso agora, porque cada vez que ler, lembrará que já deu o primeiro passo para mudar sua vida. Ensinamento 1: reconheça a natureza dual do medo para lidar com ele com clareza. O medo é uma das emoções mais poderosas que experimentamos e, ao mesmo tempo, uma das mais mal interpretadas. Nem sempre é seu inimigo, mas também nem sempre é seu aliado. Por isso, aprender a reconhecer sua natureza dual é a chave para recuperar o controle da sua vida. Existe um medo saudável que funciona como um radar que te protege de perigos reais. E existe um medo tóxico que surge de inseguranças, suposições ou crenças limitantes e que te paralisa. Quando você não faz essa distinção, acaba vivendo preso em um estado de alerta constante que drena sua energia e limita suas decisões. Mas quando aprende a separar os dois, o medo deixa de te controlar e se transforma em um sinal que você pode administrar com clareza. Imagine que você vai atravessar a rua e, de repente, sente aquele medo natural ao ver um carro vindo rápido. Esse é um medo saudável. Ele te protege, te avisa, te mantém alerta. Agora pense no medo que surge quando você precisa falar em público, pedir um aumento ou dar um passo em direção ao seu sonho. Esse não é um perigo real. É um medo tóxico criado pela sua mente para te manter na zona de conforto. E é aí que você precisa diferenciar. Esse medo me protege ou me limita? Só com essa pergunta você já começa a recuperar o poder de decidir conscientemente. Toda vez que sentir medo, pare um instante e se pergunte: isso é um alerta legítimo ou uma insegurança que me trava? Escreva o que você está sentindo, classifique como protetor ou tóxico, e se descobrir que é tóxico, anote uma ação concreta para enfrentá-lo. Por exemplo, se você sente medo de expor sua opinião, sua ação pode ser compartilhar uma ideia em uma reunião. Se sente medo de dar um passo em direção à sua meta, sua ação pode ser um pequeno movimento hoje mesmo que te aproxime dela. Dessa forma, você não apenas identifica o medo, mas o desarma com ação consciente. Repita todos os dias esta afirmação: ouço meu medo, mas decido a partir da clareza, não do temor. Com essa frase você lembra à sua mente que o medo não é um senhor, é apenas um mensageiro. Você escolhe o que fazer com essa mensagem. Às vezes vai ouvi-lo para se proteger, mas muitas vezes vai deixá-lo de lado para avançar. Essa prática diária reduz a ansiedade porque você não nega o medo, você o observa, entende e decide a partir de um lugar mais elevado. Quando aprende a diferenciar,
O medo deixa de ser um muro e se transforma em um sinal de crescimento, porque atrás do medo tóxico quase sempre está algo que vai te expandir, uma oportunidade, um desafio, uma nova versão de você mesmo. Cada vez que o enfrenta, sua confiança se fortalece e sua mente entende que você é maior que qualquer insegurança. O estoicismo ensina justamente isso, que não devemos temer aquilo que não depende de nós. Sêneca dizia que sofremos mais na imaginação do que na realidade, e isso é exatamente o que faz o medo tóxico. Ele inventa cenários, exagera riscos, projeta catástrofes que raramente acontecem. Quando você age a partir da clareza e não desse temor inventado, está praticando a virtude estoica da razão sobre a emoção, e essa virtude te dá calma e poder. Comece hoje a reconhecer a dualidade do medo. Não o rejeite, observe-o. Se for um medo protetor, agradeça por cuidar de você. Se for um medo tóxico, agradeça também, porque ele está te mostrando o caminho do seu crescimento. Depois dê um passo, ainda que pequeno, em direção a esse desafio. Cada ação consciente na direção contrária ao medo tóxico é um voto pela sua liberdade. Lembre-se sempre, não se trata de viver sem medo, mas de aprender a usá-lo como um mestre. Reconheça qual é a sua mensagem, classifique-o e decida a partir da sua clareza, porque o verdadeiro poder não está em eliminar o medo, mas em agir apesar dele. É aí que nasce sua força, sua serenidade e sua capacidade de viver com propósito. Ensinamento 2. Desapegue-se das opiniões alheias para recuperar sua confiança. Quando você decide se desapegar das opiniões alheias, recupera uma liberdade que talvez nem soubesse que tinha perdido. Desde pequenos, fomos ensinados a buscar aprovação, que te elogiem, que te reconheçam, que digam que você está indo bem. Mas o problema surge quando essas vozes externas se tornam mais fortes que a sua, quando você vive preso ao que os outros pensam da sua roupa, do seu corpo, das suas decisões ou até dos seus sonhos. É aí que você perde confiança, porque entrega seu poder a alguém que não vive a sua vida. A verdadeira segurança nasce quando você escolhe priorizar sua percepção sobre si mesmo acima de qualquer julgamento externo. Imagine que você publica uma foto nas redes sociais. Gosta dela porque reflete um momento feliz, mas começa a checar quem comentou, quem curtiu e quem não reagiu. Se a validação aparece, você se sente bem. Se não, começa a duvidar de si mesmo. Esse é o preço de viver preso às opiniões externas. Sua felicidade sobe e desce ao ritmo dos outros. Mas quando você diz, eu gosto desta foto porque reflete a minha alegria, recupera o controle. Já não depende das reações, porque sua própria avaliação é suficiente. Faça um exercício prático, identifique uma situação em que você busca constantemente aprovação, talvez como fala, como trabalha ou como se apresenta. Depois decida conscientemente como você se sente em relação a isso, sem considerar as opiniões alheias. Escreva, diga em voz alta e repita até que essa seja a sua verdade. No começo você sentirá resistência, porque sua mente foi treinada para dar mais peso ao que os outros pensam. Mas com prática, sua voz interna se fortalecerá e a externa perderá poder. Quando receber comentários positivos ou negativos, pratique não deixá-los definir seu valor pessoal. Se alguém te elogia, agradeça, mas não transforme isso em fonte de autoestima. Se alguém te critica, escute apenas se trouxer algo útil, mas não permita que destrua sua confiança. Lembre-se, só a minha opinião sobre mim importa. Essa frase se torna um escudo contra a dependência emocional da aprovação externa. A calma que surge desse desapego é imensa. Você deixa de sentir ansiedade pelo que os outros pensam.
Deixa de paralisar seus passos por medo de julgamento e começa a viver com autenticidade. Suas decisões se tornam mais claras porque já não estão manchadas pela necessidade de agradar. Sua confiança cresce porque agora é construída sobre um terreno firme sua própria percepção de si mesmo. O estoicismo ensina algo muito poderoso sobre isso: não devemos colocar nossa felicidade nas mãos daquilo que não controlamos, e o que os outros pensam de você não está sob seu controle. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Isso também se aplica às opiniões dos outros sobre você. Não são as palavras que te ferem, mas o peso que você decide dar a elas. Ao praticar o desapego, você escolhe não conceder esse poder. Lembre-se, o que alguém opina de você fala mais da visão que essa pessoa tem do mundo do que da sua realidade. Se alguém te critica, muitas vezes reflete suas próprias inseguranças. Se alguém te elogia, muitas vezes reflete seus gostos. Nada disso muda quem você é. Somente você vive dentro da sua mente. Somente você conhece seus esforços, suas intenções e seus valores. Por isso, sua opinião é a única que deve ter a última palavra. Faça desse princípio seu mantra diário: desapegando-me das opiniões alheias, recupero minha confiança. Repita quando sentir a tentação de buscar validação, quando uma crítica te incomodar ou quando um elogio tentar inflar demais o seu ego. Ambos são perigosos, porque ambos te prendem à dependência de algo externo. A verdadeira força está em permanecer firme na sua verdade, independentemente do barulho de fora. Cada dia que praticar, sentirá mais paz e mais autenticidade. Deixará de se desgastar tentando agradar e começará a focar em viver, porque no fim o julgamento dos outros se esquece, mas a sua própria voz te acompanha sempre. Faça com que essa voz seja forte, clara e cheia de confiança. Ensinamento 3. Mude seu foco para o crescimento pessoal, a fim de diminuir a insegurança. Quando você muda seu foco para o crescimento pessoal, em vez de se obsediar com seus defeitos, começa a experimentar uma libertação interna que transforma sua maneira de viver. Muitas vezes, a insegurança se alimenta porque sua atenção está fixa no que você acredita que falta em você. Que não tem a aparência ideal, que não fala tão bem quanto outros, que erra mais do que deveria. Esse olhar constante para suas falhas não ajuda a melhorar, apenas aumenta a ansiedade e reforça uma imagem distorcida de si mesmo. Em contrapartida, quando você decide direcionar sua energia para crescer, aprender, desfrutar e avançar, sua mente começa a descansar e sua confiança se expande. Pense nisso: todas as manhãs você pode escolher entre dois caminhos. Um é levantar-se e se criticar diante do espelho, revisando o que há de errado com você. O outro é escrever uma ação que fará seu dia melhor, como ler um capítulo de um livro inspirador, fazer exercício, aprender uma nova habilidade ou simplesmente dedicar um momento para agradecer pelo que já tem. O primeiro caminho alimenta a insegurança, o segundo alimenta o crescimento, e aquilo que você alimenta cresce. Sempre que sua mente começar a focar em seus defeitos, lembre-se desta afirmação: meu valor está no meu crescimento, não em meus defeitos. Essa frase reprograma seu pensamento porque coloca a importância no que você pode construir e não no que critica em si mesmo. Sua mente precisa de direção e você a dá com palavras e ações que reforçam o desenvolvimento. Durante o dia, pratique soltar a necessidade de se revisar para se criticar. Talvez você se perceba procurando imperfeições no espelho, se comparando com outros ou relembrando mentalmente erros que cometeu. Pare aí e redirecione sua atenção: o que estou conquistando hoje? Que ação estou tomando que me aproxima de uma versão melhor de mim mesmo?
Essa pergunta desvia sua energia do que diminui para o que soma. Cada vez que você faz isso, sua confiança se fortalece porque deixa de lutar contra si mesmo e começa a trabalhar a seu favor. Quando sua vida gira em torno do crescimento, a insegurança perde espaço porque você já não mede seu valor pela perfeição externa, mas pela constância interna. Não importa se hoje você aprendeu algo pequeno, se avançou um passo na disciplina, se conseguiu manter a calma em uma situação difícil, tudo isso conta como crescimento. E quando você reconhece, sua autoestima se fortalece. O estoicismo ensina que não devemos nos angustiar com o que não controlamos e se obsediar com defeitos ou inseguranças. É exatamente isso, uma fixação naquilo que nem sempre pode mudar de imediato. O que você pode controlar é o foco, a disciplina e as ações. Marco Aurélio dizia: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E se seus pensamentos estão dirigidos para crescer, em vez de se criticar, inevitavelmente você viverá com mais calma e mais confiança. Comece cada dia com uma ação clara de crescimento, não importa se pequena, ler algumas páginas, aprender uma palavra nova, agradecer por 3 coisas ou fazer exercício durante 10 minutos. Esse ato define a direção do seu dia. E enquanto avança, repita: meu valor está no meu crescimento, não em meus defeitos. Faça desse mantra um companheiro diário, porque cada repetição fortalece sua mente contra a insegurança. Com o tempo, você notará algo poderoso: seu nível de autocrítica vai diminuir. Já não estará tão preso a comparações ou julgamentos severos, porque sua atenção estará ocupada em crescer. E nessa prática constante, a calma aparece. Você descobrirá que não precisa ser perfeito para se sentir valioso, precisa estar em movimento, aprendendo e evoluindo. Esse é o verdadeiro antídoto contra a insegurança. Lembre-se: aquilo em que você foca, se expande. Se foca nos defeitos, crescerá sua insegurança. Se foca no crescimento, crescerá sua confiança. Escolha todos os dias a segunda opção. Faça do seu desenvolvimento sua prioridade e a tranquilidade que tanto busca chegará como um resultado natural. Ensinamento 4. O ser humano tem uma grande capacidade de adaptação. O ser humano possui uma capacidade incrível de se adaptar. E muitas vezes se esquece disso. Quando você enfrenta mudanças, a primeira coisa que aparece é o medo. Medo do desconhecido, medo de não dar conta da situação, medo de perder o que já conquistou. Mas, se olhar para trás, perceberá que cada desafio que atravessou em sua vida acabou por fortalecê-lo. Você se adaptou a uma nova escola, a um novo trabalho, a mudanças inesperadas, a perdas dolorosas. O que naquele momento parecia impossível de superar hoje é parte da sua história. E você conseguiu porque dentro de si habita uma força de adaptação muito maior do que imagina. A mente e o corpo humano foram projetados para sobreviver nas condições mais extremas. Ao longo da história, o ser humano prosperou em desertos, selvas, montanhas geladas, guerras e crises. Não foi porque a vida era fácil, mas porque possui a capacidade de se ajustar, de encontrar soluções, de criar novos caminhos quando os anteriores se fecham. Essa mesma capacidade vive em você. Se alguma vez pensar: não consigo lidar com isso, lembre-se de que sua natureza foi feita para enfrentar o inesperado. O medo exagera os perigos. Faz você acreditar que não terá força suficiente, que não saberá como seguir adiante. Mas o medo raramente diz a verdade. A realidade é que, quando o momento chega, você se adapta. Sempre foi assim. A incomodidade inicial passa e, pouco a pouco, você encontra seu ritmo em meio ao novo.
Quando confia nessa capacidade, a ansiedade diminui e a incerteza deixa de ser ameaça para se tornar campo de aprendizado. Na próxima vez que enfrentar uma mudança, repita dentro de si: tenho a capacidade de me adaptar. Faça disso um lembrete da sua natureza. Pense em pelo menos 3 momentos da sua vida em que conseguiu se adaptar a algo difícil. Escreva-os, recorde-os e use esses exemplos como prova da sua força. Essa evidência pessoal é uma âncora poderosa que derruba as dúvidas quando sua mente tenta convencer você de que não conseguirá. O estoicismo ensina que não devemos temer o que não controlamos, porque sempre teremos o poder de decidir como responder. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a maneira como as interpretamos. Adaptar-se é exatamente isso: ajustar sua interpretação, soltar a resistência e agir com calma dentro daquilo que está em suas mãos. Cada vez que você escolhe se adaptar, em vez de resistir, pratica a sabedoria estoica e fortalece sua resiliência. Faça da adaptação uma prática consciente. Quando algo inesperado acontecer, em vez de perguntar por que comigo, pergunte-se como posso me ajustar a isso. Essa pergunta devolve o controle, porque coloca sua atenção em soluções e não em queixas. Quanto mais praticar esse novo enfoque, mais confiança terá em si mesmo. A vida já não parecerá um inimigo a ser temido, mas um rio no qual você pode aprender a nadar, mesmo que as correntes mudem. Com o tempo perceberá que sua ansiedade diante da incerteza diminui. O que antes paralisava agora se transforma em desafio que você sabe enfrentar. Não significa que não haverá desconforto, significa que você confia em sua capacidade de atravessá-lo. Essa confiança cria uma atitude de segurança interior que nada externo pode tirar de você. Lembre-se disso: a verdadeira força não está em controlar as circunstâncias, mas em sua capacidade de se adaptar a elas sem perder sua essência. Você é mais resiliente do que imagina, e cada experiência difícil que já viveu é a prova disso. Confie em si mesmo, porque sua mente e seu corpo estão preparados para se ajustar ao que vier. Faça dessa ideia sua afirmação diária: sou capaz de me adaptar a qualquer circunstância. Repita todas as manhãs, especialmente quando sentir incerteza. Deixe que essa frase se grave em sua mente até que se torne sua verdade. Porque quando você reconhece sua capacidade de adaptação, a vida deixa de intimidar e começa a inspirar. Ensinamento 5. Crie uma rotina de confiança para viver a partir da autenticidade. Criar uma rotina de confiança é como construir um refúgio interior ao qual você sempre pode voltar. Um espaço onde sua palavra e suas ações estão alinhadas. Cada vez que você cumpre uma promessa consigo mesmo, ainda que pequena, sua autoestima se fortalece. E quando aprende a estabelecer limites claros, sua energia se protege da pressão constante de agradar aos outros. A autenticidade não se conquista de uma vez só. Ela se treina dia após dia, com hábitos que reforçam seu valor e lembram que você vive para si mesmo, não para a aprovação externa. Comece escolhendo um hábito de confiança, algo simples mas poderoso. Talvez seja se comprometer a ir à academia em um horário específico, mesmo sem vontade. Ou talvez aprender a dizer não a um pedido que você sabe que não quer aceitar. O importante não é a magnitude da ação, mas a coerência com sua decisão. Cada vez que você cumpre o que decidiu, envia à sua mente a mensagem de que pode confiar em si, e essa confiança se traduz em segurança para enfrentar a vida. Outro hábito essencial é a gratidão, mas não apenas pelo externo, e sim por você mesmo. Todos os dias, escreva uma coisa que fez bem, por menor que seja. Pode ser que manteve a calma em uma discussão, que avançou em um projeto ou simplesmente respeitou seu descanso.
Esse exercício muda seu foco. Em vez de se criticar pelo que falta, você reconhece o que já está construindo. Esse reconhecimento nutre a autoestima de dentro para fora, não a partir do julgamento dos outros. Repita também esta afirmação: minha rotina me fortalece. Vivo para mim, não para agradar aos outros. Diga isso ao iniciar seu dia para lembrar que sua prioridade é você e que seu valor não depende de aplausos nem de críticas. Com o tempo, essa frase se transforma em um escudo contra a ansiedade de querer agradar a todos, porque devolve você ao seu centro e reforça sua autenticidade. Viver a partir da autenticidade não significa ignorar os outros, significa deixar de se sacrificar constantemente para se encaixar em expectativas alheias. Quando sua rotina está construída sobre seus valores e necessidades, você se sente mais leve, mais livre e mais seguro. Aos poucos, nota que sua ansiedade diminui porque já não corre atrás da aprovação externa. Surge a calma, porque sua vida reflete quem você realmente é. O estoicismo ensina que a paz interior depende de agir em coerência com a virtude, não com a opinião dos outros. Marco Aurélio dizia que a verdadeira liberdade chega quando você vive de acordo com sua natureza, não segundo o olhar externo. Uma rotina de confiança é exatamente isso, um treinamento diário para viver com autenticidade, fortalecendo seu caráter e sua autoestima com ações repetidas que confirmam seu valor. No início pode parecer difícil, porque talvez você esteja acostumado a viver para agradar. Dizer não pode trazer culpa. Priorizar-se pode parecer egoísmo. Mas a cada passo sua mente aprende que cuidar de si não significa negligenciar os outros, e sim que essa é a base para dar o melhor de si em qualquer relação ou projeto. Essa certeza traz calma, porque você entende que ser autêntico é sua maior responsabilidade. Com o tempo, sua rotina se torna sua melhor professora. Você descobre que não precisa de grandes conquistas externas para se sentir valioso. Basta a constância de se respeitar. Essa coerência cria uma autoestima sólida, um caráter confiável e uma vida que reflete suas prioridades. E quando você vive assim, os julgamentos externos perdem peso, porque você já tem um fundamento interno que ninguém pode tirar. Faça do seu dia um treino constante em confiança. Cumpra, agradeça-se e lembre-se sempre: minha rotina me fortalece. Vivo para mim, não para agradar aos outros. Porque quando sua vida está construída sobre essa base, a autenticidade se torna sua maior força e a calma, sua companheira diária. Ensinamento 6. O medo é produto de uma mente vazia e covarde. O medo muitas vezes não é reflexo da realidade, mas de uma mente vazia e covarde que se apega ao conhecido para não desaparecer. Quando sua mente não tem direção, propósito nem substância, ela inventa temores para se sentir ocupada. Apega-se ao medo porque, no fundo, teme que você desperte de verdade e tome o controle, pois assim ela perderia seu domínio. Essa é a armadilha. O medo se alimenta da inércia, da falta de presença, desse piloto automático em que você passa seus dias repetindo o mesmo sem questionar nada. Quando começa a observar sua mente, percebe que o medo é apenas uma criação dela. Não é algo sólido, não tem base real, é um espelho ilusório. A mente o fabrica para se manter ativa, porque enquanto você está ocupado com temores, não está no presente. E quando você não está no presente, a mente governa. Mas quando cultiva a consciência, quando aprende a estar aqui e agora, o medo se dissolve como fumaça no ar, não porque você o venceu pela força, mas porque o iluminou com presença. E o falso não resiste à luz da verdade. Por isso é tão importante parar e praticar a observação. Sempre que sentir medo, não fuja nem o rejeite.
Observe-o, olhe diretamente para ele e pergunte: isto é real ou apenas um pensamento que minha mente está criando para me manter preso? Na maioria das vezes, você descobrirá que não passa de um jogo mental e quando o enxerga com clareza, ele perde força. Aí começa sua liberdade no reconhecimento de que o medo não é você, mas apenas um hábito da mente. A prática da meditação e da presença é uma das ferramentas mais poderosas para dissolver o domínio do medo. Dedique alguns minutos por dia para sentar em silêncio, respirar e observar seus pensamentos. Não lute contra eles, apenas observe-os passar. Quanto mais praticar, mais perceberá que o medo surge e vai embora, que não tem raiz na realidade, apenas na identificação com o que você pensa. Esse espaço criado pela observação fortalece sua consciência e quanto mais forte ela se torna, mais fraco fica o medo. O estoicismo também ensina a não temer aquilo que não depende de nós. Epicteto dizia que o homem não deve ser escravo de seus pensamentos, mas mestre deles. Marco Aurélio lembrava que grande parte do que tememos nunca chega a acontecer. Sob essa visão estoica, o medo é apenas um erro de percepção, uma confusão entre o que imaginamos e o que é. Ao reconhecê-lo como produto da mente, você o solta e retorna ao presente com serenidade. Quando pratica isso todos os dias, a transformação é evidente. O medo deixa de ser uma sombra constante e se transforma em um sinal que você sabe observar e atravessar. Você começa a sentir mais paz interior porque já não vive preso à antecipação de catástrofes que nunca chegam. Em vez disso, vive mais conectado, mais consciente, mais presente. E essa presença é o que lhe dá o poder de escolher como agir em vez de reagir com ansiedade. Lembre-se, o medo é produto de uma mente vazia e covarde, mas você não é sua mente. Você é a consciência que pode observá-la, iluminá-la e transformá-la. Cada vez que escolhe estar presente, retira o poder do medo e o substitui pela clareza. E quando caminha com clareza, não precisa mais que sua mente invente desculpas para te frear, porque você sabe que dentro de si existe mais luz do que sombra. Faça desta afirmação sua guia: o medo é apenas uma criação mental e minha consciência o dissolve. Repita todas as manhãs, sempre que a dúvida aparecer. Pratique a presença, fortaleça sua observação e descubra como, pouco a pouco, o que parecia uma ameaça se desvanece, porque a verdadeira paz não vem de eliminar o medo pela força, mas de compreender que ele nunca foi real. Ensinamento 7. Deixe que as rejeições aconteçam externamente, não as antecipe. Quantas vezes você já se rejeitou antes mesmo de dar à vida a chance de mostrar um resultado diferente? Talvez antes de uma entrevista já pense que não será contratado. Antes de falar com alguém, já assume que será julgado. Antes de compartilhar sua ideia, já acredita que será criticado. E assim você se fecha em uma rejeição antecipada que nunca aconteceu, mas que mesmo assim o paralisou. Esse é um dos maiores ladrões de confiança. Não é o que os outros dizem ou fazem, mas aquilo que você decide imaginar antes de tentar. Quando projeta rejeição em sua mente, transforma em uma barreira invisível. Já não age com liberdade, já não fala com autenticidade, já não se mostra como realmente é. Está mais focado no com certeza não vai dar certo do que no simples fato de viver a experiência. E aí você perde duas vezes, uma por não se atrever e outra porque nunca saberá o que poderia ter acontecido se tivesse agido com confiança. A chave está em permitir que as rejeições, caso aconteçam, ocorram externamente. Isso significa que você não é quem fecha as portas. Deixa que a realidade se manifeste. Se alguém disser não, você enfrentará isso naquele momento, mas não antes. Ao fazer isso, libera uma enorme quantidade de ansiedade, porque deixa de lutar contra cenários inventados e começa a viver o presente.
Antes de uma situação que o intimide, repita esta frase: não vou me rejeitar antes de tentar. Seja uma entrevista, um encontro, uma conversa difícil ou uma apresentação, use-a como um lembrete de que você merece estar ali e de que o único que importa é dar o melhor de si. Essa afirmação corta pela raiz o hábito de se autossabotar com pensamentos de derrota antes de começar. Depois, haja sem assumir o resultado. Concentre-se apenas no que controla, sua preparação, seu esforço, sua autenticidade. O resultado externo não está em suas mãos, mas sua atitude sim. E quando escolhe agir a partir da confiança, em vez do medo antecipado, o que transmite é segurança, e essa segurança aumenta suas chances de sucesso. Após a experiência, reflita o que aprendi ao não antecipar a rejeição. Talvez descubra que foi muito mais fácil do que imaginava, que as pessoas não eram tão críticas quanto pensava, que seu desempenho foi melhor do que esperava. E ainda que o resultado externo não tenha sido exatamente o desejado, o fato de não ter se rejeitado já é uma vitória. Porque cada vez que faz isso, sua confiança cresce e sua ansiedade diminui. Ao praticar isso, você percebe que grande parte do sofrimento que sente nunca veio da realidade, mas da sua imaginação. Sêneca disse em suas cartas: sofremos mais na imaginação do que na realidade. E é verdade, o medo da rejeição antecipada costuma doer mais que a própria rejeição. O estoicismo ensina que o único que realmente controlamos é nossa mente e nossas ações, não a reação dos outros. Por isso, o sábio é não se castigar antes da hora, mas agir com serenidade e aceitar o que vier. Deixe que a vida tenha a última palavra, não o seu medo. Se algo der certo, você ganhará confiança. Se algo não sair como esperava, ganhará aprendizado. Mas em ambos os casos terá avançado, enquanto antecipar a rejeição só o deixa no mesmo lugar, cheio de dúvidas. Faça dessa prática sua guia diária. Sempre que sentir a tentação de se autossabotar, repita com firmeza: não vou me rejeitar antes de tentar. Deixe que o mundo decida, não o seu medo, porque a verdadeira confiança nasce quando você se dá permissão de tentar, mesmo sem garantias, e descobre que sempre pode lidar com o que vier. Ensinamento 8. Canalize o medo como energia para a ação. O medo é uma das emoções mais intensas que você pode sentir e muitas vezes é percebido como um inimigo. Você o sente no corpo, a respiração acelera, o coração dispara, as mãos suam, a mente se enche de cenários negativos e a reação mais comum é tentar reprimi-lo, ignorá-lo ou fugir dele. Mas a verdade é que reprimir o medo só o torna maior. A chave não está em eliminá-lo, mas em aprender a canalizá-lo como energia para a ação. Porque o medo não é apenas um freio, também é combustível. Ele pode paralisar, mas se você o reconhece e o redireciona, pode impulsioná-lo com uma força que não encontraria de outra forma. Quando você para observá-lo, percebe que o medo é pura energia acumulada. É um alerta do seu corpo e da sua mente dizendo: aqui há algo importante. Nem sempre significa perigo real, muitas vezes significa oportunidade de crescer. O problema é que sua interpretação o transforma em ansiedade. Se, em vez de reprimi-lo, você escolher reconhecê-lo, dará o primeiro passo para transformá-lo. Repita dentro de si: reconheço este medo, mas ele não vai me deter. Essa afirmação muda o papel do medo. Ele deixa de ser uma barreira e se torna um sinal de movimento. O segundo passo é agir imediatamente. Não espere que o medo desapareça para se mover, porque ele nunca vai sumir por completo. O que o transforma em aliado é a ação. Se você tem medo de falar em público, dê um passo e compartilhe uma ideia. Se teme começar um projeto, escreva a primeira linha, faça a primeira ligação, mova a primeira peça.
Essa ação quebra a inércia da paralisia e mostra à sua mente que o medo não tem o controle, você tem. Depois de agir, reflita como foi transformar esse medo em ação. Com essa pergunta, você reforça o hábito de usar a energia do medo como impulso, em vez de deixá-lo travar você. Você perceberá que, na maioria das vezes, o medo era muito maior na sua mente do que na realidade. E a cada experiência, sua confiança cresce porque comprova que pode avançar mesmo com medo. O estoicismo ensina que não devemos temer aquilo que não depende de nós, e muitas vezes o medo está baseado em cenários imaginários. Marco Aurélio dizia que a força do homem se mede em como ele enfrenta as dificuldades, não em como as evita. Canalizar o medo é aplicar essa filosofia, aceitar que ele existe, mas não ceder a ele o poder de decidir sua vida. Você o transforma em uma força que alimenta sua ação, em vez de um obstáculo que o detém. A calma não surge de um mundo sem medo, surge de aprender a conviver com ele e a usá-lo. Quando você entende que o medo pode ser seu aliado, desaparece grande parte da ansiedade, porque já não está em guerra consigo mesmo. Você sente a emoção, respira, canaliza e a transforma em movimento. E nesse processo descobre uma força interna que só desperta em momentos de desafio. Com o tempo, notará que o medo perde poder sobre você, não porque deixe de aparecer, mas porque cada vez que o enfrenta você se torna mais hábil em redirecioná-lo. Aprende a ver o medo como um sinal de que está no caminho certo, porque o que realmente vale a pena quase sempre dá medo no começo. O medo se torna uma bússola. Se você o sente, é provável que esteja crescendo. Lembre-se disso todos os dias. Você não precisa esperar que o medo vá embora para avançar. Precisa avançar para que o medo se transforme. Faça desta afirmação seu mantra: o medo é minha energia para a ação. Repita quando sentir dúvidas. Respire fundo e dê um passo, ainda que pequeno. Porque quando você escolhe canalizar o medo em vez de deixá-lo paralisar, descobre que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, é mover-se apesar dele. Ensinamento 9. Solte o controle para encontrar paz na incerteza. Solte o controle e descobrirá que a verdadeira paz não está em dominar tudo, mas em confiar na sua capacidade de se adaptar. A ansiedade nasce quando sua mente tenta garantir um futuro que você não pode controlar. Você se preocupa com o que os outros farão, com como as coisas vão sair, com o que pode acontecer. Essa necessidade de controlar o incontrolável é como tentar deter a maré com as mãos, impossível e desgastante. A calma aparece quando você aceita que nem tudo depende de si, que seu poder está na sua atitude e em suas ações, não no resultado externo. Quando a ansiedade o invadir por aquilo que não sabe ou não pode mudar, faça esta pergunta: isso depende de mim? Se a resposta for não, solte. Repita dentro de si: eu solto e confio na minha capacidade de me adaptar. Essa frase não significa que você se rende, mas que escolhe colocar sua energia no que realmente pode administrar sua mente, sua reação, sua resposta. É aí que está o seu poder. Todo o resto é ruído que não vale a pena carregar. Pratique a aceitação consciente. Da próxima vez que algo fugir ao seu controle, pare, respire fundo e observe. Não tente mudar a situação com a mente de imediato. Apenas olhe para ela. Nessa pausa, você treina sua capacidade de não reagir com desespero, mas de responder com calma. Esse espaço entre o estímulo e a reação é onde nasce sua liberdade. Escreva também as situações que não controla. Pode ser o clima, a opinião de alguém, uma decisão alheia, um atraso inesperado. Depois escreva como pode responder com serenidade. Talvez respirar, ser paciente, ajustar seu plano, focar em outra tarefa.
Esse exercício lembra que sempre há margem de manobra dentro de você, mesmo quando do lado de fora as coisas não saem como esperado. Quando aprende a soltar, a vida se torna mais leve. Descobre que não precisa ter todas as respostas nem todos os caminhos abertos para avançar. Aprende a confiar em sua resiliência, em sua capacidade de se adaptar quando necessário. E isso lhe dá uma paz mais profunda que a ilusão de controle. O estoicismo explica isso com clareza. Não podemos controlar o que acontece, apenas nossa resposta. Epicteto dizia que há coisas que dependem de nós e outras que não, e a sabedoria está em distingui-las. Marco Aurélio, em suas meditações, lembrava constantemente que a calma vem de aceitar o curso natural dos acontecimentos sem resistência. Ao soltar o controle, você pratica essa lição estoica. Deixa de lutar contra o inevitável e encontra força na sua capacidade de adaptação. A incerteza deixa de ser inimiga quando você confia em si. Ela se torna um espaço de possibilidades, um terreno fértil onde pode crescer. Cada vez que escolhe soltar o que não controla, ganha energia para se concentrar no que pode construir. Essa energia se traduz em mais clareza, mais produtividade e menos ansiedade. Pense em quantas vezes se preocupou com algo que nunca chegou a acontecer. Todo esse desgaste foi inútil, uma batalha contra cenários imaginários. Agora imagine se tivesse usado essa energia para fortalecer seus hábitos, melhorar sua atitude, agir a partir da calma. Esse é o presente de soltar o controle. Você deixa de lutar contra fantasmas e passa a se concentrar no que é real. Lembre-se disso todos os dias. A paz não vem de controlar o futuro, vem de confiar no presente. Faça desta afirmação sua guia. Solto o que não depende de mim e confio na minha capacidade de me adaptar. Repita sempre que sua mente tentar se adiantar ao que ainda não aconteceu. Porque, quando confia em si mais do que no controle, a incerteza deixa de ser medo e se transforma em liberdade. Ensinamento 10. Saia da zona de conforto para transformar o medo em crescimento. O medo se disfarça de comodidade. Ele sussurra para você ficar onde está, não se arriscar, permanecer no conhecido porque é mais seguro. Mas me diga, isso é realmente segurança ou é uma prisão invisível? A zona de conforto parece um refúgio, mas na realidade é uma jaula que rouba a possibilidade de crescer. E o curioso é que, quanto mais tempo você permanece nela, menor se torna o seu mundo. Apegar-se ao que já conhece só alimenta a ansiedade quando o inevitável chega. O desconhecido, porque a vida, cedo ou tarde, empurra você para fora da comodidade. E se você não aprende a caminhar em direção ao medo por decisão própria, ele o arrastará à força. Pense nas oportunidades que deixou escapar porque achava que não estava pronto. Aquele trabalho para o qual não se candidatou, aquela conversa que evitou, aquela ideia que nunca iniciou. Quantas vezes escolheu o silêncio por medo da rejeição? Quantas vezes ficou imóvel quando seu coração pedia para avançar? Essa é a armadilha da zona de conforto, convencer você de que o protege, quando na verdade rouba experiências, aprendizados e vitórias que estavam ao seu alcance. A transformação não acontece no terreno cômodo, mas no terreno desconhecido. Ali onde as pernas tremem, onde a mente inventa desculpas, onde o coração bate mais forte, é aí que está a verdadeira expansão. Cada passo fora da sua zona de conforto é uma declaração: o medo não me controla, eu controlo o meu caminho. E ainda que o primeiro passo doa, o segundo já é mais leve e o terceiro começa a parecer liberdade. A chave está em começar pequeno. Você não precisa escalar uma montanha no primeiro dia. Dê um passo, faça aquela ligação que adiou, converse com alguém que o intimida, experimente algo que sempre disse que não era para você.
Permita-se sentir desconforto sem fugir. Esse frio no estômago não é perigo, é crescimento. Cada ação, por mínima que pareça, é um golpe contra as correntes da comodidade. O medo perde força quando você o enfrenta. O que ontem parecia impossível, amanhã será rotina. Lembre-se de quando aprendeu algo novo, dirigir, falar em público, usar uma ferramenta complicada. No começo foi desconfortável, mas depois você dominou. O mesmo acontece com qualquer medo. Se o encara de frente, ele acaba cedendo. E o melhor é que não apenas desaparece, mas se transforma em confiança, em calma, em resiliência. Quando você se atreve a se incomodar, descobre que é muito mais forte do que pensava. Descobre que pode resistir à incerteza sem quebrar, e é aí que a magia acontece. O medo deixa de ser inimigo e se torna mestre. Mostra onde está o seu próximo nível, para onde você precisa ir se quer crescer. A reflexão após cada pequeno passo é fundamental. Pergunte-se: o que aprendi ao me atrever? Talvez descubra que a rejeição não o destrói, que o erro não o define, que o início desajeitado faz parte do processo. E quanto mais vezes fizer, mais clara se torna a verdade. Não há nada mais libertador do que perder o medo do próprio medo. Segundo o estoicismo, a vida não se trata de evitar o desconforto, mas de aprender a enfrentá-lo com firmeza. Epicteto dizia que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. O medo é uma opinião, não uma realidade absoluta. Quando você escolhe enfrentar o desconhecido com serenidade, treina seu caráter e transforma a ansiedade em oportunidade. Sair da zona de conforto é o treino mais poderoso que pode se dar, porque cada passo fora dela fortalece sua mente, molda seu caráter e abre caminhos que antes pareciam impossíveis. Não espere sentir-se pronto, porque nunca estará completamente. O momento de dar o passo é agora, mesmo com medo. Veja assim, cada vez que escolhe avançar, ainda que tremendo, está plantando em si uma semente de grandeza. E quando essas sementes germinarem, você perceberá que aquilo que antes o assustava já não tem poder sobre você. Seu mundo se expande, sua confiança se multiplica e sua vida se transforma. Saia da jaula, ainda que com passos pequenos. O medo é apenas um sinal de que você está entrando em terreno fértil para o crescimento, e quando olhar para trás, agradecerá por ter tido a coragem de se incomodar, porque tudo o que sonhava estava esperando do outro lado da sua zona de conforto. Ensinamento 11. Aceite suas inseguranças para construir conexões autênticas. As inseguranças são como sombras que carregamos dentro de nós. Tentamos escondê-las, maquiá-las, projetar outra imagem para que ninguém as perceba. Mas quanto mais tentamos ocultá-las, mais peso elas geram. Você já percebeu que, nesses esforços de aparentar uma segurança perfeita, o único resultado é sentir-se mais só, mais desconectado dos outros? A ironia é que aquilo que acreditamos nos tornar fracos, quando aceitamos e compartilhamos com sinceridade, é justamente o que cria laços mais profundos e autênticos. Quantas vezes você esteve com alguém e, em vez de se mostrar como é, tentou impressionar, fingiu que estava tudo sob controle? Sorriu quando por dentro estava tremendo. Essa barreira que você levantou, em vez de aproximar, criou distância. Aceitar suas inseguranças não significa conformar-se com elas, mas encará-las e dizer: isto também sou eu, mas não me define por completo. Quando alguém enxerga essa honestidade em você, o que nasce é confiança. O medo da rejeição é o grande inimigo. Vivemos pensando o que acontecerá se eu disser a verdade, se admitir que às vezes não me sinto suficiente, se confessar que tenho medo de falhar. Mas me diga quem nunca se sentiu assim. A rejeição quase nunca vem de compartilhar o que é real,
ela nasce da tentativa de ser alguém que não somos. Porque essa fachada, cedo ou tarde, se rompe, e quando se rompe deixa um vazio enorme. A vulnerabilidade, embora pareça perigosa, é o caminho mais curto para a verdadeira intimidade. Mostrar-se como realmente é não o torna fraco, mas valente, porque é preciso mais força para dizer, isso me dói, mas sigo em frente do que para fingir dureza e esconder tudo atrás de uma máscara. A autenticidade atrai as pessoas certas, aquelas que permanecem não pelo que você finge ser, mas pelo que você realmente é. Imagine que um dia você se atreve a compartilhar uma insegurança com alguém de confiança. No começo, sua voz pode tremer, sua mente pode gritar, isto é um erro. Mas quando faz isso, quando diz em voz alta aquilo que carregava dentro, acontece algo poderoso, a tensão se liberta. O peso que parecia insuportável se torna mais leve e você descobre que não está tão só quanto pensava. Quase sempre, do outro lado, alguém responde, eu também já senti isso. Esse eu também é um dos maiores presentes de uma relação. Aceitar suas inseguranças também muda sua relação consigo mesmo. Você deixa de brigar com o reflexo no espelho. Passa a se ver com mais compaixão, com mais paciência. Já não precisa ser perfeito para se sentir digno. Entende que a dignidade não vem de se encaixar, mas de abraçar quem você é. Quando alcança essa calma interior, deixa de viver com medo constante do julgamento externo. Sua paz já não depende da aprovação de ninguém. O estoicismo nos lembra que a calma surge de aceitar o que está sob nosso controle e soltar o que não está. Suas inseguranças existem, mas o que você controla é sua reação a elas. Pode optar por escondê-las e deixá-las dominar você, ou pode enfrentá-las com serenidade e transformá-las em ponte para os outros. Epicteto ensinava que não são as coisas em si que nos perturbam, mas a opinião que temos delas. O mesmo vale para suas inseguranças. Elas não são inimigas. Tornam-se inimigas quando você as interpreta como condenação, em vez de oportunidade de conexão. Pratique este exercício simples, escreva uma insegurança que sempre cala. Leia em voz alta para si mesmo sem julgamento. Depois compartilhe com alguém de confiança. Não como uma confissão de derrota, mas como um passo em direção à autenticidade. Observe o que acontece. O mais provável é que sinta um alívio imediato e, com o tempo, essa insegurança perderá força sobre você. Aceitar suas inseguranças é abrir a porta para relações mais reais e para uma calma interior que nada externo pode dar. Porque quando deixa de temer a rejeição, descobre que não precisa ser aceito por todos. Só precisa ser aceito por si mesmo. E essa aceitação se reflete, atrai e constrói vínculos que realmente valem a pena. A autenticidade não se conquista negando o que dói, mas abraçando-o e transformando-o em conexão. E quando faz isso, descobre que aquilo que antes era motivo de ansiedade se torna sua maior fonte de liberdade. Ensinamento 12. Você tem a capacidade de decidir no que acreditar e quais emoções alimentar. A cada dia, sua mente é como um terreno fértil. Ali caem sementes de pensamentos, alguns carregados de medo, outros de esperança, alguns de dúvida, outros de confiança, mas nem todos germinam. Germinam apenas aqueles que você escolhe regar. E aqui está a verdade poderosa. Você decide no que acreditar, qual pensamento alimentar, qual emoção sustentar. Ninguém mais tem esse poder, só você. Se permitir que sua mente se encha de dúvidas e medos, sua vida ficará pesada, como se tudo fosse uma subida constante. Mas, se escolher pensamentos que o fortalecem, começará a caminhar com outra energia, outro olhar, outro propósito. Quantas vezes você já se surpreendeu preso em uma corrente de pensamentos negativos? Um leva a outro,
e de repente você já está imaginando cenários catastróficos que nem sequer aconteceram. Essa é a armadilha de não decidir. Quando não escolhe conscientemente, sua mente escolhe por você e quase sempre se inclina para o mais sombrio. Mas se nesse instante você diz, pare, isso não é o que quero acreditar, dá uma guinada completa. Decidir é um ato de poder. Decidir em que focar sua energia muda não apenas o que você sente, mas também o que faz e o que atrai. Não significa negar o que dói ou encobrir a realidade com positivismo vazio. Significa observar o que acontece, aceitar o que não pode controlar e escolher uma crença que lhe dê força em vez de roubar sua paz. Por exemplo, você pode pensar, isto que vivo é o fim, ou pode acreditar, isto que vivo é uma oportunidade de crescimento. O fato é o mesmo, mas a emoção muda completamente de acordo com a crença que você escolhe. E com a emoção, muda sua capacidade de agir. Cada crença que você sustenta molda sua vida como um arquiteto invisível. Se acredita que não é suficiente, viverá limitado. Se acredita que é capaz de aprender, avançar e superar, viverá em expansão. A crença abre ou fecha portas. Por isso é fundamental perguntar-se, o que estou escolhendo acreditar hoje? Comece com pequenos atos de consciência. Quando surgir um pensamento negativo, não o deixe passar automaticamente. Pergunte, isto é verdade ou apenas um medo disfarçado? Muitas vezes, descobrirá que não é um fato, mas apenas uma interpretação. E se é uma interpretação, você pode mudá-la. Essa é a chave: deixar de ser escravo do automático e tornar-se dono do que permite crescer em sua mente. As afirmações positivas são uma ferramenta simples, mas poderosa. Ao repetir conscientemente frases que o fortalecem, você reprograma, pouco a pouco, sua mente. Não é magia, é treino. Assim como fortalece um músculo com repetição, fortalece uma crença com prática. Diga em voz alta, escolho pensamentos que me fortalecem, sou capaz de enfrentar a incerteza. Confio que o que vivo tem um propósito. No começo, pode parecer estranho ou até falso, mas com a prática, essas palavras começam a transformar sua realidade interna. E não basta afirmar. É preciso também questionar. Se um pensamento negativo insistir, pergunte, que provas tenho de que isso é verdade? A maioria das vezes, não encontrará provas reais, apenas medos antigos, vozes de outras pessoas, lembranças do passado. Nesse momento, pode decidir não acreditar mais nisso. E ao soltar essa crença, recupera sua energia. Segundo o estoicismo, a verdadeira liberdade não está em controlar o externo, mas em dominar o que acontece dentro de você. Epicteto dizia, não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa é a essência de escolher no que acreditar. Você não pode evitar que a vida apresente desafios, mas pode decidir interpretá-los como condenação ou como oportunidade. Essa decisão define sua serenidade, sua força e sua capacidade de avançar. Quando escolhe conscientemente seus pensamentos, sua vida começa a se sentir mais leve. Não porque os problemas desapareçam, mas porque você já não se afunda neles. Passa a caminhar com propósito, calma e clareza. Descobre que sempre tem um espaço de poder sua mente. E esse espaço é inviolável. Ninguém pode tirá-lo de você. A pergunta é, no que você vai escolher acreditar daqui para frente, porque aquilo que decidir alimentar em sua mente não só determina como se sente hoje, mas também o tipo de vida que construirá amanhã. Ensinamento 13. Solte o apego. O apego é aquela voz silenciosa que diz que, se você perder aquela pessoa, aquele objeto ou aquela ideia, perderá também sua felicidade. É como se sua paz estivesse acorrentada a algo externo que você não controla.
E por isso, você vive com medo, com ansiedade, com a sensação de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. Mas me diga, você já percebeu que quanto mais se agarra a algo, mais inseguro se sente? O apego não traz segurança, traz o temor constante de perder. A liberdade começa quando você aprende a soltar. Soltar não significa ser frio nem indiferente, mas amar plenamente, desfrutar com gratidão, dar o melhor de si, sem transformar nada nem ninguém em sua única fonte de paz. Porque a verdade é que nada está garantido. As pessoas mudam, as circunstâncias se transformam, as coisas quebram ou vão embora. Se sua felicidade depende do externo, sua vida será um terreno de sofrimento. Mas se decide que seu equilíbrio está dentro de si, então pode desfrutar de tudo sem se escravizar a nada. Quantas vezes você já sentiu ansiedade pela possibilidade de perder o que tem, aquele parceiro que teme que o deixe, aquele emprego que pode acabar, aquele bem material que guarda como se fosse o mais valioso do mundo? O apego cria um medo constante, como se você vivesse preso a um fio frágil, entregando o controle da sua vida ao que está fora. E o mais doloroso é que nem mesmo pode evitar isso, porque a vida se move, flui e muda, mesmo que você queira detê-la. O verdadeiro poder está em soltar e dizer: aproveito enquanto está, mas não dependo que permaneça. Quando você alcança essa atitude, a ansiedade se transforma em calma. Não é que deixe de valorizar, é que começa a valorizar sem medo. Você ama mais, porque já não ama a partir da necessidade, mas da liberdade. Dá mais, porque já não dá esperando receber em troca, mas porque desfruta do ato de dar. Vive mais leve, porque já não carrega a obsessão de reter o que não está em suas mãos. Pratique a não possessividade. Olhe ao redor e reconheça o que tem sua família, suas conquistas, seus bens materiais. Desfrute, mas lembre-se, nada disso me pertence para sempre. Essa frase, que parece dura, é na verdade libertadora, porque ao aceitar que nada é permanente, você aprende a desfrutar o presente com mais intensidade. Cada momento se torna um presente, não uma garantia. O desapego não significa abandono, significa viver com equilíbrio. Imagine que segura um pássaro em suas mãos. Se apertar demais, o sufoca. Se soltar por completo, ele vai embora. Mas se o segura com suavidade, ele pode ficar com você, cantar e trazer alegria. Assim são os relacionamentos, as oportunidades, a própria vida. Aproveite sem acorrentar, acompanhe sem controlar. Quando se liberta do apego, liberta-se também da obsessão pelos resultados. Faz o melhor que pode e aceita o que vier. Não significa desistir, significa confiar. Confiar que mesmo que não consiga o que esperava, será capaz de se adaptar, aprender e seguir em frente. Essa confiança reduz o medo, porque você já não vive preso à necessidade de que tudo saia exatamente como planejou. Segundo o estoicismo, nada externo nos pertence de verdade. Epicteto dizia que devemos ver tudo o que temos como emprestado, inclusive nossos entes queridos. Isso não é frieza, é sabedoria. Quando você aceita que tudo o que está fora é temporário, deixa de sofrer pelo inevitável. O estoico entende que o desapego não mata o amor, pelo contrário, o fortalece, porque é um amor sem correntes, um amor livre. A ansiedade se reduz quando você deixa de lutar contra o inevitável. A liberdade chega quando compreende que pode viver com gratidão pelo que tem hoje, sem medo do que pode faltar amanhã. E a calma aparece quando você solta a obsessão de reter o que nunca esteve sob seu controle. Solte o apego. Desfrute do que tem, ame, valorize, mas não transforme nada em sua única razão de existir. Sua verdadeira força está em saber que, mesmo que algo vá embora, você continua de pé, continua inteiro, continua capaz de refazer seu caminho.
E isso, no fim, é a maior liberdade que um ser humano pode alcançar. Ensinamento 14. O passado é memória, o futuro é imaginação, o presente é experiência consciente, o passado vive em sua mente como um filme já gravado. Você pode reproduzi-lo 1000 vezes, mas não poderá mudar um único quadro. O futuro, por outro lado, é um roteiro que ainda não existe, uma imaginação que você projeta com medo ou esperança. E o presente é a única coisa real, a única que pode tocar, moldar e experimentar com plena consciência. No entanto, a maioria das pessoas vive presa a lembranças que já não existem ou a preocupações que ainda não chegaram. E enquanto isso, perdem o único instante onde a vida realmente acontece o agora. Pense em quantas vezes você ficou revivendo erros do passado, castigando-se pelo que não fez ou pelo que deu errado. Cada lembrança traz emoções antigas que não permitem avançar, como se carregasse uma mochila cheia de pedras. Mas não importa quantas vezes repasse essa cena, nada muda. O que foi, já foi. E cada minuto que entrega a essa memória é um minuto perdido do seu presente. Agora observe o futuro, quantas noites passou imaginando cenários que nunca aconteceram. Sua mente cria problemas que ainda não existem e seu corpo reage como se fossem reais. Você se preocupa, sente ansiedade, tudo por um filme inventado. O futuro não é mais do que isso, imaginação. Ainda não existe, e mesmo assim você lhe dá poder para roubar a calma de hoje. O presente, em contrapartida, é experiência consciente. Aqui você tem poder. Aqui você pode decidir o que fazer, como responder, o que pensar. Aqui pode transformar o medo em aprendizado, a incerteza em curiosidade e a rotina em gratidão. O presente é o único terreno fértil onde pode plantar ações que darão frutos amanhã. E é curioso, porque quanto mais habita o agora, mais leve se torna o passado e mais claro se torna o futuro. A prática é simples, mas poderosa. Quando sentir que sua mente vai para o passado, respire fundo e lembre-se: isso já não existe, não posso mudá-lo. E quando a mente correr para o futuro, diga: isso ainda não existe. Enfrentarei quando chegar. Traga sua atenção de volta ao que está fazendo, ao ar entrando e saindo dos seus pulmões, ao som que escuta neste momento, à sensação dos pés tocando o chão. Essa é a experiência consciente que conecta você com a vida real. Se treinar sua mente para viver no presente, ficará surpreso com o quanto seu mundo interior pode mudar. A ansiedade diminui porque você deixa de inventar problemas que ainda não chegaram. A tristeza se dissipa porque para de reviver feridas que já não estão. E em seu lugar aparece uma paz profunda, a paz de saber que neste instante você tem o que precisa para estar bem. Segundo o estoicismo, a serenidade surge ao reconhecer o que está sob nosso controle e o que não está. E tanto o passado quanto o futuro não estão em nossas mãos. Só podemos controlar nossa atitude agora. Marco Aurélio resumiu com clareza: o homem se angustia com o futuro e esquece que vive no presente. Para o estoico, o presente é um campo de treinamento, o lugar onde se forja caráter, temperança e sabedoria. Faça da consciência presente seu hábito diário. Quando caminhar, sinta cada passo. Quando comer, saboreie cada bocado sem distrações. Quando conversar com alguém, escute com total atenção, sem pensar no que vai responder. Essa entrega ao instante cria experiências mais plenas e relações mais autênticas. Lembre-se, a vida não está em outro tempo que não seja o agora. O passado já não tem poder. O futuro ainda não existe. Somente este segundo, esta respiração, este batimento. Cada vez que escolhe estar aqui, deixa de ser escravo de lembranças e fantasias. Torna-se o criador consciente da sua experiência, e essa é a forma mais pura de liberdade. O presente é a porta para a calma e a transformação.
Abra todos os dias, porque a vida não espera, ela se vive aqui e agora. Ensinamento 15. Implemente pequenas mudanças diárias para transformar sua vida. Sua vida não muda da noite para o dia. Ela muda com pequenas decisões diárias que parecem insignificantes, mas que, repetidas com constância, tornam-se alicerces sólidos. O erro mais comum é pensar que você precisa de um grande salto para transformar sua realidade, quando na verdade o que precisa são passos pequenos, sustentados e conscientes. O poder está no cotidiano, no que você faz todos os dias sem desculpas, naquelas pequenas vitórias que, somadas, constroem sua melhor versão. Pense em uma semente. É minúscula, quase invisível diante da imensidão do que pode se tornar. Mas se você a rega todos os dias, se lhe dá sol, cuidado e paciência, ela se transforma em uma árvore capaz de dar sombra e frutos. Assim funcionam os hábitos. Alguns minutos de respiração consciente, algumas linhas escritas em um caderno, uma afirmação positiva repetida ao despertar. Gestos pequenos, mas que com o tempo transformam sua mente, seu corpo e sua vida. A verdadeira mudança não nasce da perfeição, mas da repetição. Não importa se hoje você faz de forma desajeitada, cansado ou com dúvidas. O importante é fazer. O importante é manter o compromisso consigo mesmo, porque cada vez que cumpre uma ação, ainda que mínima, reforça sua identidade e sua confiança. É como se seu cérebro recebesse a mensagem: posso confiar em mim, cumpro o que digo. E essa mensagem repetida cria estabilidade e calma. Quantas vezes você adiou uma mudança porque a imaginava grande demais? Vou começar quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais motivação. Mas esse momento perfeito nunca chega. O segredo está em começar agora, com o que você tem, ainda que sejam 5 minutos por dia. Esses 5 minutos valem mais que 1000 intenções nunca realizadas. Os pequenos hábitos não só geram resultados externos, também curam sua ansiedade interna, porque a mente teme as grandes mudanças, sente-as como ameaça. Em contrapartida, quando você fragmenta em ações pequenas, tudo parece administrável e seguro. A constância devolve o controle e reduz o medo, porque você entende que não precisa fazer tudo de uma vez para avançar. Escolha um hábito simples e mantenha-o por 30 dias. Não importa qual seja: meditar, escrever uma gratidão diária, ler uma página, caminhar 10 minutos. Cada dia que cumpre, celebre, não o veja como algo insignificante. Parabenize-se, repita: estou construindo minha melhor versão. Esse pequeno ritual de celebração reforça seu compromisso e alimenta sua motivação. Com o tempo, esses pequenos atos começam a se encaixar como peças de um quebra-cabeça. Você acorda mais focado, pensa com mais clareza, responde com mais calma. A transformação chega quase sem que perceba, porque o pequeno se acumula até se tornar enorme. E o melhor é que já não se sente como uma carga, mas como parte de você, parte da sua identidade. Segundo o estoicismo, a grandeza se constrói na prática diária, não em discursos vazios. Marco Aurélio escrevia em seu diário para lembrar-se de seus princípios. Epicteto ensinava que não basta ouvir filosofia, é preciso aplicá-la todos os dias, mesmo nas coisas mais simples. Essa é a essência da mudança: constância no cotidiano. O estoico não espera que a vida mude de repente, sabe que ela se molda com disciplina diária. A transformação não é um destino, é um processo contínuo. E cada pequeno hábito é uma prova de que você pode se reinventar. Não precisa sentir-se motivado todos os dias. Precisa ser constante, porque a motivação é volátil, mas a constância o sustenta até nos dias cinzentos.
Imagine que em um ano você mantenha apenas 3 pequenos hábitos: ler 5 minutos, agradecer antes de dormir e caminhar 10 minutos. Isso são mais de 100 repetições de ações positivas. Dá para ver o quanto isso é poderoso. Sua mente muda, seu corpo muda, seu espírito se fortalece. Não subestime o poder do pequeno. É aí que reside a verdadeira força. Hoje você pode escolher um hábito simples e comprometer-se com ele. Hoje pode começar a regar a semente, e quando olhar para trás, dentro de alguns meses, perceberá que esses minutos diários se tornaram a raiz da sua melhor versão. E se você chegou até aqui, quero que reforce seu compromisso mais uma vez. Vá aos comentários e escreva: hoje elimino meu medo. Sou estoico. Isso mostrará que não apenas ouviu a mensagem, mas que a leva dentro de si e está decidido a mudar. Parabenize-se, porque nem todos chegam ao final. E se você chegou, é porque realmente está comprometido com sua transformação. Autocelebre esse avanço, reconheça seu esforço e entenda que já está no caminho certo. Agora curta este vídeo, inscreva-se e ative o sininho, porque continuaremos trazendo conteúdos que vão ajudar você a fortalecer sua mente, superar seus medos e construir a vida que merece.